Muito bom. Vou só expandir para a gente começar a nossa revisão. Prontinho. Sara, a gente vai iniciar e se por um acaso chegarem novas pessoas, a gente recapitula, mas de qualquer forma também para eles a gente vai ter a gravação se for necessário também. Mas eu vou começar, principalmente porque você foi super pontual e, assim, sem sombra de dúvidas, merece que a gente já inicie a nossa revisão, tá bom? Tá ok. Então tá bom, vamos lá. A gente vai entrar em teoria geral do processo, porque a última revisão feita foi sobre o artigo 5º, sobre os 78 incisos do artigo 5º, e hoje nós vamos tratar dos princípios processuais previstos na Constituição Federal. Inclusive, vale a pena lembrar que na última revisão a gente falou justamente que no artigo 5º tem 17 direitos a respeito do processo. Tem outros direitos, né, conhecidos como o princípio da igualdade, o direito de reunião, de associação, e também impressionante quantidade de direitos processuais já nas garantias dos direitos fundamentais individuais e coletivos. Para a gente ver tamanha preocupação do legislador em tornar garantias fundamentais, direitos fundamentais, portanto, cláusulas pétreas, garantias processuais também. Mais da metade dos direitos do artigo 5º tratam de garantias processuais. Então, a partir daqui, a gente vai iniciar diferenciando, né, para a gente começar de uma base bem conceitual mesmo, qual é a diferença entre o direito material e o direito processual. Material, nós temos, por exemplo, o direito civil, o direito penal, do trabalho, ou seja, o direito material é aquele que protege bens jurídicos, como a vida, o patrimônio, a honra. Como instrumento para realizar, para alcançar esses direitos materiais, é que vem o direito processual. Então, o direito processual ele é um instrumento para se alcançar, para se atingir o direito material. Então, por exemplo, se uma pessoa sentiu sua honra ferida, uma lesão, uma provável lesão à honra, é o direito material. O direito processual é justamente aquele direito de ação que ela tem para reivindicar a indenização por danos morais. A ação indenizatória trata-se de direito processual regido por outro código, que é o CPC. E, a partir disso, nós temos a definição de processo. Já que a gente está vendo a teoria geral do processo, vamos nos conceitos agora. Já diferenciamos direito material do direito processual e temos que o processo ele é uma sequência ordenada de atos, ele é um complexo de atos, né? Temos a petição inicial, a intimação e por aí vai. A função dele, como já dito, a função do processo é efetivar os direitos materiais, é ser um instrumento para a consecução e para a discussão do direito material. O exemplo que a gente já deu, e temos 3 espécies de processo. Processo de conhecimento, que é aquele do mérito, aquele que define o mérito, o de execução, com o cumprimento da sentença, e o cautelar, que é aquele que garante a segurança para pleitear aquele direito. E as fontes do direito processual. Primeira, a fonte material,
inclusive, já vi muito em questões perguntando qual é a competência para legislar sobre direito processual civil, no caso, é competência da União. Tem uma exceção prevista na Constituição, que, mediante delegação, por lei complementar, os estados podem legislar, mas isso é algo muito raro, como diz a palavra, é excepcional. Então, a competência material para redigir, para legislar sobre a matéria processual é da União, somente o Congresso Nacional, via de regra. E aí nós temos as fontes formais, que são as imediatas, e temos as mediatas. As imediatas, ou seja, as diretas, nós temos a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional, os tratados e regras e convenções de direito internacional e as súmulas vinculantes, apenas as vinculantes. E nas mediatas, nós temos os costumes, princípios gerais do direito, analogia, doutrina e jurisprudência. Nós vamos falar agora dos princípios constitucionais. E qual é a diferença do princípio constitucional para um princípio geral do direito, que é uma fonte mediata? O direito constitucional, ele é uma norma que está na Constituição, portanto, ele tem força de lei constitucional, de regra constitucional, e é uma cláusula pétrea, como previsto no artigo 60. E se é cláusula pétrea, eles não podem ser extirpados nem reduzidos, eles só podem ser ampliados. E os princípios gerais do direito, que estão previstos no artigo 4º da LINDP, na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, diz que os princípios gerais do direito, que não são os constitucionais, eles só podem ser usados em caso de lacuna da lei, omissão do legislador. Então, a força que nós temos dos princípios constitucionais é de norma. E como aqui na pirâmide de Kelsen a gente pode ver, que a gente estuda também em teoria geral do Estado, temos aqui que ela está no topo, está lá no topo, em Constituição Federal. Então, esses princípios, eles não são apenas valores, eles são regras, são normas. E, a partir disso, a gente tem que, se, por exemplo, forem contrariados ou não observados tais princípios, vai padecer de inconstitucionalidade a decisão do juiz ou uma lei que não observar esses princípios. Então, vamos aos princípios em espécie, e em seguida a gente tem questões pontuais a respeito de alguns deles, que são aqueles mais recorrentes em questões, ou que aparecem com mais frequência nas questões. Primeiro, nós temos o princípio da imparcialidade do juiz, que ele pressupõe 3 coisas. Primeiro, ausência de impedimentos ou de suspeição do juiz, como a existência de algum impedimento ou de alguma questão do juiz, por exemplo, se ele tiver envolvimento, né? Ele não poderá tomar conta do caso. Outro princípio é o juiz natural. O juiz natural quer dizer assim, que não pode ser criado um tribunal só para tratar daquela causa, ele já tem que existir. Qual é a origem desse princípio? A origem desse princípio foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, que foi criado o Tribunal de Nuremberg para poder julgar os crimes de guerra causados pelo nazismo. E logo depois, com a promulgação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, vedou-se isso, porque se você cria um tribunal só para tratar daquilo, ele já nasce imparcial, ele já nasce com a intenção de julgar
aquele caso em especial. Então, provavelmente ele já tem infectado alguma intenção em relação àquilo. Outro é o princípio do juiz competente, que cada comarca, cada vara Tiago, Sara, tudo bem? O Thiago pediu para avisar que ele teve um problema com a tela, que caiu o computador dele. Aí ele já tá voltando. ah, tá. Eu pensei que era problema no meu celular. Obrigada. Olá? Oi, agora tá certo. Oi, Sara, você não me escutou? Ficou inaudível? O que Não, aconteceu? caiu a chamada, não apareceu o slide, nem você. Ah, puxa vida. Estou recuperando aqui o slide já. Tá Tô... ok. Peço desculpa pela falha técnica, Sara. Não, sem problemas, acontece. Nós estávamos partindo para o segundo princípio, se eu não me engano. Deixa eu ver. Era isso mesmo, Sara. Isso. A tela você vê? Ainda não está aparecendo aqui.
É isso. Deu um problema, foi no PowerPoint. Só um segundo, por favor. Eu vou abrir novamente. Ah, consegui. Creio que eu consegui. Certo, Sara? Foi, certinho. Ah, finalmente. Que bom. Vamos seguir, então, Sara. Mais uma vez, me desculpe, viu? Não, sem problemas. Então, tá bom. Partindo tendo consciência da força que esses princípios têm, porque eles são normas constitucionais e não apenas princípios de orientação, além de princípios de orientação, ou seja, eles são raiz para a formulação de toda e qualquer norma do ordenamento jurídico, né? Eles têm que estar presentes, ou pelo menos eles não podem ser contrariados, ou seja, pelo legislador que criar nova norma, ou pelo magistrado, né, que deve observância também a esses princípios e julgar com ponderação dos mesmos, né? Porque uma observação interessante para fazer é que no conflito de princípios, um pode preponderar sobre o outro, não anula. Os princípios não são como as regras, né? Já as regras, uma anula a outra, ou a regra mais específica, ou a regra nova revoga a antiga, não é mesmo? Mas no caso dos princípios, não. Eles sempre coexistem, mas muitas vezes há de se pesar, de se preponderar, e um vai sobressair em relação ao outro. Como, por exemplo, no próximo princípio que a gente vai ver, que é o princípio da igualdade. O que acontece? Nós temos duas faces da igualdade, Sara. A igualdade formal, não é mesmo? E a igualdade material, que é conhecida como isonomia, ou seja, o princípio da isonomia, que a igualdade formal nada mais é que a igualdade perante a lei, como diz o caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. É a mesma lei para todos. Porém, a igualdade real, a isonomia, ela vem trazendo aquela necessidade e aquele fato de que todos, na prática, não são iguais. Então, o que a isonomia prediz para a gente? Diz assim, que os desiguais serão tratados de forma desigual, serão tratados na medida da desigualdade. É por isso mesmo que nós temos exemplos aqui, como a própria gratuidade da justiça, que é um direito que vem do próprio artigo 5º também, é um direito processual trazido pelo artigo 5º. Ou seja, se a pessoa não tiver condições de arcar com as custas processuais, ela deve ser tratada de forma desigual, ou seja, isonômica, ela deve ter um tratamento de forma a equilibrar para que ambas as partes no processo tenham a chamada paridade de armas, que ambas as partes possam se defender e atacar com armas em condições iguais. Então, da pessoa hipossuficiente, via de regra, não se cobrará o pagamento de custas processuais, tendo assim garantido o seu direito de ação, seu direito de participação no processo. Então, esse princípio muito cobrado, ele vem em questões como a questão a seguir, que é o seguinte: é uma questão de verdadeiro e falso,
que diz o seguinte: o princípio da isonomia processual não deve ser entendido abstrata e sim concretamente, garantindo às partes manter paridade de armas como forma de manter equilibrada a disputa judicial entre elas. Assim, a isonomia entre as partes desiguais só pode ser atingida por meio de um tratamento também desigual, na medida dessa desigualdade. Sara, quer resolver essa questão comigo? Vamos lá. Bom, Verdadeiro ou falso, você acha? tem algumas partes no texto que estão me deixando com dúvida, Uhum. né, depois do que você falou. E Quais? essas partes, vamos lá. Sim, vamos lá. Que aqui, ó, eu vejo, se você quiser caminhar por partes, ó, por exemplo, o princípio da isonomia processual não deve ser entendido abstrato e sim concretamente. Isso. Essa parte, Né? acredito eu, que estou um pouco meio assim. Ah, sim. Então, que o princípio da isonomia processual não deve ser entendido de forma abstrata, e sim concretamente. Quer dizer, no caso concreto, não de forma geral e não direcionada. Tem que ser analisado concretamente, não, a cada caso. Entendi. Garantindo às partes manter a paridade de armas. Esse termo, paridade, até que eu falei na explicação anterior, ele é muito usado na doutrina, sabe? Para falar sobre a igualdade de armas para lutar num processo, que é a igualdade da isonomia, o equilíbrio entre as partes desiguais, né? Sim. E agora, tem outra parte que também deixou alguma pontinha assim de dúvida? Só um minuto que eu tô lendo para eu te falar. Claro, fica à vontade. Então, aí depois, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, é verdadeiro. Porque se você falou que tem que ser analisado de acordo com cada caso, né, então. Exatamente, tem que ser analisado em cada caso, porque assim a intenção é equilibrar quando houver desigualdade. E a gente só sabe se há desigualdade dependendo do caso concreto, né? Dependendo da situação, né? Se houver desigualdade, o princípio da isonomia ele vai ter que entrar para equilibrar, ele equilibra. Então, a sua resposta está corretíssima. Tá certo, Sara. Então tá bom. Parabéns. Obrigada. Parabéns. E geralmente vem trazendo palavras-chave como essas: paridade de arma, manter equilibrada a disputa, tratar de forma desigual os desiguais, né? Porque imagina, Sim, eu tô destacando tudo já, porque são termos assim, não tão longe do que eu vejo, mas esse da paridade de armas nunca tinha visto. então ele vem muito para explicar a, a justeza que se deve ter no processo. O processo ele só é justo, né, de ser travado quando ambas as partes têm as mesmas armas ou têm o mesmo nível de armas.
né? Porque, como, por exemplo, o que a gente vê muito, imagina, uma pessoa que tem uma faixa salarial abaixo dos 2 e pouco, que tem um valor exato para a gratuidade. Então, esse valor ele vem por volta de uns 2.500, 3.000, mais ou menos. E aí, se a pessoa ela comprova que ela não tem condições de pagar as custas do processo, vai deixar certas dificuldades para ela arcar com questões de saúde, de família, de alimentação. Ela vai ter direito à justiça gratuita, enquanto que uma grande empresa com muito dinheiro, com condições, com muitos advogados, já não vai precisar se valer dessa arma, porque ela já tem. Então, você tem que dar essa arma para outra pessoa, né, para o hipossuficiente, para aquela pessoa em condição de desigualdade, você tem que dar aquela arma para que ela, sim, possa lutar no processo com um devido equilíbrio mínimo, né? Um equilíbrio mínimo, pelo menos, tem que haver. E é exatamente a paridade de armas que pressupõe o princípio da isonomia ou o princípio da igualdade. Ele vem com esses dois nomes, tá? Muitas vezes. Só que o princípio da igualdade, ele se divide em dois. É a igualdade formal, que é uma lei para todos, né? Todos são iguais perante a lei, que é a mesma lei para mim, é para você, né? A mesma Constituição que se aplica a mim, se aplica a você. E tem também a isonomia, que é o tratamento de forma a equilibrar a desigualdade, a diminuir ou a minimamente deixar condições parecidas para ambas as partes do processo. Tá bom, Sara? Tá certo, agora ficou tudo claro. Obrigada, viu? Tá, imagina que isso. E agora nós temos também de suma importância o contraditório e a ampla defesa, que você já deve ter ouvido também bastante falar sobre eles, e com nomes bem sugestivos também, dicas de passagem, né? Só de ouvir esses nomes, a gente já pode entender um pouco do que eles tratam, né? Ambos estão no artigo 5º também. E o contraditório, ele é a garantia de ciência para ambas as partes. Ambos têm que ser informados daquilo, né? E como se dá o exercício do contraditório? É a citação, a intimação ou notificação nos autos do processo. Ambos têm que ter ciência dos atos da movimentação processual, para que, assim, eles possam exercer a ampla defesa, se desejarem. Que é a ampla defesa, ela decorre diretamente do contraditório. É assim, o contraditório, você tem direito a ser informado sobre aquele movimento processual, ser intimado a se manifestar sobre a intimação. E a ampla defesa é a possibilidade de você se manifestar. Você escolhe, depois de estar ciente daquilo, você escolhe se você quer se manifestar, se você quer deixar ali o seu posicionamento a respeito daquele ato processual. E tem uma observação muito importante, que traz o artigo 10. O artigo 10 ele traz o seguinte: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual ele deva decidir de ofício.
Ou seja, o juiz, até quando ele pode decidir por ele mesmo, quando ele não precisaria ouvir até assim mesmo, via de regra, ele tem que dar a chance das partes de exercer o contraditório em ampla defesa. Ele tem que, primeiro, cientificar a pessoa, em segundo, ainda escutar a pessoa para que a pessoa possa se manifestar. Olha, houve um erro, excelência, perdão, mas eu discordo, ou teve um erro aí na informação, no documento, para que seja vedada a decisão surpresa. A decisão surpresa, ela tem até um princípio que é a vedação da decisão surpresa. A decisão surpresa, ela não é bem-vinda, até porque nós estamos falando de princípios constitucionais. E é justamente por isso que eles têm que ser observados sempre, até mesmo quando o juiz pode decidir sobre aquilo de ofício, ele tem que ouvir outra parte, porque a gente está falando de uma norma constitucional, como a gente viu no começo do slide. É uma regra, uma norma constitucional. Então, ela sempre tem que ser observada. Não tem como você, no caso, não tem como o magistrado decidir algo, mesmo que ele possa decidir de ofício, na maioria das vezes, ele tem que escutar as partes antes de definir realmente aquele posicionamento. Como, por exemplo, o que se chama de matéria de ordem pública. Matéria de ordem pública, ou norma cogente, é aquele tipo de regra que não dá às partes aquela flexibilidade na manifestação de vontade. Pode escolher sobre isso, ou pode escolher sobre aquilo. São matérias de ordem pública, como, por exemplo, os impedimentos para o casamento e as regras de incapacidade do Código Civil. Você não pode fazer novidades em cima de regras que são rígidas, que não permitem que a pessoa disponha a sua vontade sobre aquilo, porque são matérias de interesse público, portanto, elas não podem ser modificadas. E mesmo assim, em respeito a essas matérias, o juiz ele tem que escutar as partes antes mesmo de decidir, mesmo já tendo ciência de como será essa decisão, por conta do princípio do contraditório da ampla defesa. Ele não pode, portanto, decidir antes de ouvidas as partes. E agora nós temos uma questão, Sara, sobre isso, que é outra de verdadeiro ou falso, e ela diz assim: o princípio do contraditório processual aplica-se apenas à matéria dispositiva. Dispositiva é o contrário da matéria de ordem pública, né? É aquela matéria que a manifestação de vontade, muitas vezes, do particular, ela pode escolher. É como se a norma desse opção para ela escolher. Então, só queria fazer esse parênteses para a gente já analisar a questão pontualmente também, nos pontos dela, em algumas palavrinhas-chave. Então, o princípio do contraditório ele só se aplica nas matérias dispositivas, mas não nas matérias de ordem pública. Casos em que o juiz poderá agir de ofício, presidindo-se da oitiva prévia das partes. Sara, e a respeito dessa questão? Espera aí. Só um minuto. Claro, fique à vontade. Falso? Claro. Sim, porque né, como você disse, o princípio do contraditório e da ampla defesa se aplica a todos os casos, porque o juiz não pode dar procedência do processo sem antes
ter a manifestação das partes. Isso, via de regra. Na maioria esmagadora das vezes, essa regra sempre vai se aplicar. Como, por exemplo, nessa questão é justamente a sua resposta que essa questão quer, que o examinador queria. É isso. O juiz tem que dar a chance de manifestação, a oportunidade de manifestação para as partes, até em matérias de ordem pública. E, Sara, nessa a gente vai achando umas palavrinhas chaves, né? Umas expressões chaves que o examinador, muitas vezes, ele volta a praticá-las nas questões. Então, no final ali, o que também está muito errado, além de estar errado falar que não nas matérias de ordem pública, ao contrário do que a gente viu, né? Sim, até nas matérias de ordem pública, sim. Mas outra coisa que está errada no finalzinho, que diz que o juiz ele dispensa a oitiva prévia das partes. Não, também é imprescindível a consulta prévia das partes, a intimação, a ciência das partes, para não surpreender, para que não se tenha uma decisão surpresa. A decisão surpresa ela é vedada pelo nosso ordenamento jurídico, né? Tem que manifestar, tem que dar a chance das partes se manifestarem no processo a respeito daquela decisão, mesmo que o juiz possa decidi-la antes de ofício. Então, Sara, mais uma vez, meus parabéns. Opa, perdão. Obrigada. Tiago, posso imagina. perguntar? Essa palavrinha oitiva, o que seria no processo? Oitiva é a consulta, é a escuta, é escutar, é você na fase de instrução, onde você colhe provas testemunhais, onde você chama a parte para conversar, sabe? De uma forma bem direta, assim, quando você escuta, dá a chance da pessoa falar e a escuta, sabe? Então, o que diz Agora, ali é, o juiz, ele pode agir, né? Ele poderá agir de ofício, prescindir, está totalmente errado. O que o juiz tem que fazer? Ele, mesmo podendo agir de ofício, ele tem que ouvir, ou seja, ele tem que dar a chance da oitiva prévia das partes, ele tem que ouvir antes, ele tem que dar a chance, né, da pessoa se manifestar a respeito daquilo, tem que dar a ciência e dar a oportunidade da pessoa responder. Então, oitiva nada mais é do que escutar a parte, é escutar o que ela tem a dizer antes, sabe? É justamente isso. entendi agora. Muito obrigada. Imagina. Então, já que essa questão está errada, você está certa. Você acertou. Essa questão é falsa, porque matéria de ordem pública, mesmo assim, mesmo o juiz podendo decidir de ofício, ou por conta dele, né, decidir de ofício, ele mesmo pode decidir aquilo sem ouvir, ele tem que ouvir. Ele tem que ouvir as partes. Então, essa questão principal, ela está toda errada, desde o começo até o fim, ela está toda errada, porque não se aplica apenas à matéria dispositiva, as matérias de ordem pública também é necessário que se escute as partes, então o juiz precisa ouvir as partes antes de manifestar a decisão dele, mesmo que ele possa agir de ofício. É isso que diz tanto a Constituição quanto o Código Civil, porque o Código de Processo Civil, perdão. Uma coisa muito importante, Sara, também, de cunho de informação mesmo, é que quando o Código Civil ele foi alterado, né, o novo Código Civil ele é de 2015,
quando ele foi alterado, ele trouxe nos artigos do 1º ao 12, ele trouxe princípios constitucionais. Antes não se tinha, porque o Código Civil anterior, o Código de Processo Civil anterior é de 73, a nossa Constituição de 88. Então, quando veio um novo Código Processual, ele trouxe esses princípios, como o princípio do contraditório, do juiz natural, princípios que a gente acabou de ver, da imparcialidade. Ele trouxe logo na parte inicial, e trazendo princípios processuais constitucionais para as regras do nosso processo de forma bem clara. O Código de Processo Civil, ele trouxe esses princípios que a gente está vendo aqui. São justamente os princípios que inauguram o Código de Processo Civil 2015. Isso é uma informação extra também que é muito importante a gente saber, né? Onde estão esses princípios, o porquê que eles estão ali logo nos primeiros artigos, do 1º ao 12, né? E sim, tem outro princípio, que é o princípio da ação, ou também conhecido como inércia e demanda. Ele pode vir assim nas questões. O que é esse princípio? É da ação, porque a quem cabe a prerrogativa e o dever de agir para promover uma ação, sentindo o seu direito lesado. Quem faz isso? É o juiz de ofício? Não, são as partes. Por isso também se chama princípio da inércia. A jurisdição, ela fica inerte, parada. Ela precisa ser provocada pelas partes através da petição inicial. Então, são as partes, a jurisdição, ela fica inerte, né? E o juízo, quando provocado, aí sim ele entra nos casos. Então, esse princípio ele diz que a ação é um direito e o poder de exigir do Estado a prestação da tutela jurisdicional. Então, no caso do Brasil, é essa posição adotada que a gente vê logo no artigo 2º do CPC. Tá, Sara? Então, é assim, como a gente acabou de ver, tem o princípio do juiz imparcial. Então, se ele é imparcial, no começo, ele tem que ficar inerte, ele não pode tomar atitude por nenhuma das partes. A parte que tem que iniciar a ação, demandar judicialmente, para que assim o judiciário comece. E é justamente relacionado ao princípio da imparcialidade. Tem que esperar que as partes provoquem a jurisdição para que o caso seja julgado, para que o processo comece. E tem outro princípio muito importante também, que é o princípio da publicidade. A finalidade desse princípio é que todos nós saibamos o que acontece, que a gente possa fiscalizar o que está acontecendo, né? Para que a gente tenha conhecimento, né, no nosso Estado democrático de direito, na condição de sociedade, para que a gente tenha conhecimento do que está acontecendo, que não seja escondido nada de nós. E o que mais cai é justamente a exceção para isso. A exceção para isso é quando há necessidade de preservação da intimidade ou do interesse público. Inclusive, Sara, tem um termo que utilizam que é segredo de justiça, não é mesmo? O segredo de justiça, né? O segredo de justiça, muitas vezes,
a doutrina, principalmente a mais recente, ela não opta por usar essa expressão segredo de justiça, mas sim publicidade restrita, que é uma diminuição da publicidade justamente para proteger a intimidade de alguém ou o interesse público. E se dá em grau de exceção, em casos de exceção. E, assim, não existe um rol taxativo sobre o que é preservação da intimidade ou que é uma questão de interesse público que necessite essa publicidade restrita. O magistrado, caso a caso, ele vai ver realmente se precisa preservar a intimidade da parte ou se o caso ele é de interesse público e demanda que essa publicidade, nesse momento, não seja amplamente divulgada. Então, nós temos aí, tanto no CPC quanto na Constituição, a previsão da publicidade como regra, mas a publicidade restrita, diminuída, reduzida, mitigada, em casos de preservação de intimidade ou por interesse público. Então, a partir daí, nós temos uma questão que trata exatamente de como a Constituição e o Código Civil lidam com essa questão da exceção em relação ao princípio da publicidade, que é o que mais se pergunta é a exceção do princípio. Porque, assim, o princípio da publicidade, nós sabemos que os atos processuais, via de regra, são públicos. Mas, e as exceções? Né? E quantas exceções? É aí que as questões mais giram em torno. Tá? Então, nós temos uma questão aqui. A publicidade processual é a regra geral, tanto na Constituição Federal como no Código de Processo Civil. Tá certo? Está previsto nos dois, é isso? É isso que a gente viu? As exceções a esse princípio são estabelecidas por meio de rol taxativo em ambas as normas legais citadas. Então, Sara, o que está dizendo para a gente aqui? O que está dizendo para a gente aqui? Está dizendo que o princípio da publicidade ele é previsto na CF e também no Código Civil? Como a gente viu, né, Sara? Muitos dos princípios da Constituição eles foram para o novo Código Civil, né? Que são princípios fundamentais processuais, são princípios processuais que derivam de direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. Então, creio que sim, né? Eles estão previstos em ambos os dispositivos, tanto na Constituição quanto no Código de Processo Civil, no CPC. E agora, aqui pergunta assim, se as exceções ao princípio da publicidade, que a gente viu que existem, né, em dois casos, né, de preservação da intimidade ou de interesse público, que as exceções nesses casos elas são estabelecidas por meio de um rol taxativo, ou seja, é um rol exato. Esses dois dispositivos legais, eles falam exatamente o que é preservação da intimidade, em quais casos, lista, vai ser quando for um caso relacionado a isso, a isso, a isso, ou o interesse público é só se for isso, se for aquilo, ou são regras mais amplas, ou são regras mais abstratas, que o magistrado, ele que vai conferir realmente se há necessidade de preservação da intimidade e se há interesse público na restrição da publicidade em determinados casos de exceção. O que seria, Sara? O judiciário que vai ver, analisar caso a caso como um caso, né? Certo? Isso. Então, por isso que não tem esse rol taxativo, né? Certo?
sobre Isso, o rol isso. é Então, exemplificativo, porque, como nós sabemos, né, o contrário do rol taxativo, que se antepõe a um rol taxativo, é um rol exemplificativo. O rol exemplificativo ele é uma cláusula mais aberta. Ele não é rígido. Só tem que a gente só vai conceder nesse caso a publicidade se cumprir exatamente o que está escrito naquele rol de lei. Não, nesse caso, ele não menciona exatamente o que é preservação da intimidade ou o que é interesse público. Então, é só um exemplo. É um rol exemplificativo. Taxativo seria, é em caso de violência sexual, ou quando tiver menor. Nesses casos, eles muitas vezes têm, realmente, nesses casos, pode ser que seja mitigada, que seja reduzida, sim, a publicidade, né, o segredo, né, o popularmente conhecido segredo de justiça, pode ser que tenha, mas não precisa ser somente nessas situações, porque o rol não é taxativo, ele é exemplificativo, ele abre interpretação para outras situações também, conforme o caso concreto apresentar. Tá bem, Sara? sim, perfeito. Então, nós temos que a questão estava errada por ter mencionado que esse rol é rígido, ou seja, que esse rol é taxativo, que nesse caso não é. E temos aqui outro princípio, o princípio da motivação das decisões. Ele está na CF e no artigo 11 do Código de Processo Civil. O que é esse princípio? Para quem que ele é direcionado? Ele é direcionado para o juiz, para o magistrado. As decisões, elas têm que ser motivadas, né? O juiz ele tem o livre convencimento dele, né, a respeito do caso. Ele analisa, ele é imparcial, mas não neutro, né? Imparcialidade, inclusive, é diferente de neutralidade. Neutro é se ele não reagisse, se ele não participasse, mas ele é um sujeito ativo no processo, analisando, depois tendo o seu livre convencimento a respeito dos fatos, do caso, do direito, e depois de ter o convencimento, ele tem que motivar a decisão. O juiz ele não pode se eximir de decidir sem motivar a decisão, sem justificar as motivações que o levaram a decidir. Então, por exemplo, aqui no último ponto, diz ali até frases que o doutrinador doutor Alexandre Câmara, ele diz que o juiz não pode também se valer de decisões mal fundamentadas. Por exemplo, se ele falar de forma vaga, talvez como ausentes dos pressupostos indefiro, não, ele tem que motivar, ele tem que pontuar melhor, ele tem que explicar melhor por que ele está escolhendo aquilo, ou indefiro por falta de amparo legal, também não, porque, inclusive, isso enseja nulidade do processo. Por que nulidade? Porque a gente está falando de um princípio constitucional. Se ele não for observado, enseja a nulidade do processo, a inconstitucionalidade da decisão. Então, o que acontece aqui? Sem a motivação, como que a parte vai poder interpor o recurso? Se o juiz não explica por que ele indeferiu, né? Se ele vier por um acaso a não justificar, a não motivar a sua decisão, como que a parte vai poder interpor um recurso? Em que ponto que ela vai tocar se não teve motivação ou se houver omissão do juiz em relação a algum ponto? As partes necessitam, portanto, então, que a decisão do juiz ela tenha um porquê,
ela tenha, sim, a sua explicação. E esse é o princípio da motivação das decisões, da decisão motivada. Nós temos aqui também o princípio da duração razoável do processo. Esse penúltimo, Sara, estou só preocupado com o seu horário, mas a gente só vai levar mais 5 a 10 minutinhos. Tudo bem para você? Não, sem problema, pode Então continuar. tá bom. Por causa daquela falha técnica, aí a gente só vai precisar de 5 minutinhos, tá? Pode prosseguir. Então tá ótimo. Então nós estamos aqui, a duração razoável do processo. É muito interessante esse, porque esse princípio, ele começou a fazer parte do texto constitucional, porque ele veio de um tratado internacional, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que é o tratado ícone da nossa zona interamericana, e ele foi ratificado no Brasil em 92, e ele veio a entrar por emenda constitucional. Então, entrando por emenda constitucional, o Tratado de Direitos Humanos, ele se torna uma norma de hierarquia máxima. E ele veio dessa forma externa, dessa forma diferente. E, por ser um princípio constitucional, todas as condutas que fizerem o processo demorar mais, que revelarem talvez certa má-fé de uma das partes em querer atrasar o processo, essas condutas elas podem ser punidas justamente por violação de um princípio constitucional. E esse princípio está no artigo 4º do CPC. Então, a razoável duração do processo não diz apenas sobre o processo, mas sim sobre o fim do processo também, a atividade satisfativa, ou seja, a satisfação da parte, o cumprimento da sentença. Sabe? Não é só que o processo dure, que o processo seja rápido, mas que até a satisfação também se tenha em um tempo razoável, por força de um princípio constitucional. Pois bem, agora a gente tem uma questão também de verdadeiro e falso que trata desse princípio. O enunciado é o seguinte: a razoável duração do processo abrange sua solução integral, incluindo a atividade satisfativa, assegurados meios que garantam a celeridade da tramitação processual. O que você acha, Sara? Abrange a solução integral, né? Incluindo-se as atividades. O que seria a solução integral, né? Solução integral é de todo o processo? Exatamente. Exatamente. De uma ponta a outra. De uma ponta a outra. Não somente algumas partes do processo. A solução integral, a solução final também, que é a atividade satisfativa, de satisfazer as partes, né? De não só dar uma sentença, não só de decidir, mas de fazer aquela decisão ser executada também, né? Esse princípio ele diz isso, e esse texto ele também está dizendo assim: a solução integral, a razoável duração do processo não é só que a gente chegue com certa
razoabilidade de tempo, né? Num tempo bom, que a gente chegue num tempo bom a uma sentença. Tá, a gente chegou na sentença, mas teve solução integral? Não, porque ainda tem que ter execução daquela sentença, tem que cumprir, tem que ter o cumprimento da sentença. Então, a razoável duração do processo, ela não abrange apenas que a gente alcance uma sentença, uma palavra final, um veredito, uma decisão do juiz, mas sim que a satisfação também seja rápida, que não se demore, que não se demore para chegar na satisfação, na execução, no cumprimento da sentença, né? O processo é o todo, é a solução integral, e não só a rapidez na sentença do juiz, a rapidez da gente chegar numa decisão. Tem que chegar numa satisfação. Apenas a duração do processo, se a gente levasse em conta só uma parte do processo, que é só chegar até a decisão de mérito, a fase de conhecimento do processo, se a gente considerar só isso, o processo não teria uma solução integral, porque a parte não seria satisfeita, né? Então, assegurados os meios que garantam a celeridade, ou seja, a rapidez, né, que é o princípio da celeridade também é um princípio que está envolvido com isso, né, que é o princípio da rapidez nas decisões, na rapidez do processo, que ele não se demore, porque o processo, se ele demorar, ele pode causar danos maiores às partes, dependendo do tema, pode causar prejuízos incalculáveis se demorar. Então, exatamente por isso, o princípio constitucional da duração razoável do processo deve ser sempre observado. E ele deve ser observado não apenas até a sentença, mas ao todo. Tem que ter uma solução integral, uma solução total, a satisfação da parte. E agora fica mais claro, né? Fica mais fácil da gente ver se essa questão ela está certa ou se ela está errada. Verdadeira. Verdadeira, exatamente. Exatamente. Deixa eu pular aqui. Isso mesmo. Isso mesmo. E o legal da gente caminhar ponto a ponto da questão é que a gente vai vendo outros pontos, vai vendo detalhes, né, conceitos que a gente pode usar para resolver outras questões também que tratarem desse tema. E aí, nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição, ele diz respeito às instâncias judiciais. A primeira e a segunda instâncias. A possibilidade de, como está ali em negrito, de revisão das decisões. Essa é uma garantia constitucional que a gente tem para os processos, que é a seguinte: você pode recorrer da decisão de primeira instância, até porque o que diz a doutrina? Que na primeira instância a decisão é monocrática, ou seja, mono de um juiz. É um juiz só. Segundo a doutrina, pode ter uma chance, sim, uma boa chance, de muitas vezes essa decisão não ser a mais adequada, porque uma pessoa só pensou sozinha na decisão. Mesmo que seja um juiz altamente capacitado, tem diferença para o outro grau de jurisdição, que é a segunda instância, onde quem vai julgar é um órgão colegiado, né? É uma turma de juízes, e muitas vezes essa turma de desembargadores, né, são juízes com muito tempo de experiência, com formação, com destreza, com muita competência, eles vão revisar a decisão daquele juiz monocrático. Aquela decisão proferida lá na primeira instância por uma pessoa só, você
graças ao princípio do duplo grau de jurisdição previsto na Constituição, você vai poder levar o conhecimento de um colegiado de juízes, de um órgão colegiado, para que eles analisem se aquela decisão tomada por um é realmente a melhor sob o ponto de vista de vários juízes reunidos numa turma. E daí que vem os acórdãos, que são decisões colegiadas, decisões formadas por um grupo de juízes. E, Sara, é exatamente por isso que esse princípio ele é valiosíssimo. Essa garantia constitucional ela é valiosíssima, porque, a partir daí, passamos até a ter mais segurança jurídica em relação ao que é decidido pelo Poder Judiciário. Né? A decisão de um juiz em primeira instância vai poder ser revisada por um grupo de juízes, tendo assim mais, talvez, precisão, pode ter, muitas vezes, mudanças na decisão do juiz, do juiz de primeira instância, justamente porque são mais cabeças analisando o seu recurso. Então, em suma, aqui trata da possibilidade de você interpor um recurso e ter esse recurso examinado por um grupo de juízes. Ou seja, aquela decisão do juiz de primeira instância, ela não é incontestável, ela te dá a garantia de poder recorrer e que esse seu recurso seja apreciado por um grupo de magistrados, para você ter mais segurança no retorno, né, a respeito dos seus direitos e para ver se realmente aquela decisão tomada por um, ela é aprovada por um grupo. Tá certo, Sara? Alguma dúvida, Sara, em relação a esse princípio? Tá tudo certo? Perfeito. Esse sem dúvidas por aqui. Tá bom. Aí, nós vamos para o último princípio dos listados pela professora Luísa, e ele é o princípio do acesso à justiça, é o princípio ou também conhecido como inafastabilidade do poder judiciário. É aquele que diz que nenhuma lesão ameaça direito, se afastará da apreciação do poder judiciário. Está lá também no artigo 5º, é uma garantia, assim como todos esses outros, é um princípio fundamental, ele é cláusula pétrea, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, Sara, os direitos individuais e coletivos, ou seja, o artigo 5º, eles são cláusulas pétreas, eles não podem ser retirados nem reduzidos, apenas esses direitos podem ser ampliados. Então, todos esses princípios processuais que a gente viu, inclusive o Código de Processo Civil, o novo, trouxe também no seu corpo, eles são cláusulas pétreas, eles não podem ser objeto de emenda constitucional visando aboli-los. Então, todos esses princípios aqui, por serem princípios, eles também estão na raiz de todas as leis, de todas as normas. Eles sempre vão estar por dentro da norma, se não expressamente visíveis na norma. Então, tendo em vista essa recapitulação também, a gente vai para o último princípio, que é o acesso à justiça. O poder judiciário ele não pode se afastar. O que acontece? Ele é um comando pro magistrado que obriga, entre aspas, obriga mesmo, a lei, a Constituição obriga o magistrado a prestar a tutela judicial adequada. Ele não pode se afastar de julgar.
Isso está no CPC, no artigo 3º e no 8º, que, diga-se de passagem, Sara, é muito bom também que se faça leitura, no caso desses processos que a gente está falando, desses princípios, se faça leitura depois, olhando os incisos respectivos deles aqui nesse material, que se leia a letra da lei lá, e grife, e qualquer dúvida, nós estamos totalmente à disposição também, e que vá ao CPC, nos artigos do 1º ao 12, para você ler a letra da lei exatamente como ela diz, bem como também analisar a doutrina recomendada pela professora, que é sempre de grande valia para a gente reforçar o conhecimento, e também de grande valia é procurar pelos exercícios, inclusive que nós vamos postar e que a gente anda postando no grupo de monitoria no Instagram. Tá bom, Sara? Tá bom, pode deixar. Muito obrigada, Tá. viu? Imagina, Sara. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá? Para o que você precisar. E, por falar nisso, você tem alguma dúvida? Não, foi muito boa a sua aula, de verdade, Thiago. Isso é só algumas dúvidas que eu tinha em relação a alguns princípios realmente foram cessadas, né, foram esclarecidas. E em questão a isso, sem comentários. Parabéns pela aula. Nós fico muito contente, estou aqui para isso. E amanhã, o Natan Moassab, ele vai entrar com os princípios processuais do CPC, que, inclusive, você já teve uma prévia por aqui deles. A gente já se adiantou nesse assunto e amanhã ele vai chegar para dar uma luz nova, para reforçar, vai trazer outras questões para reforçar esses conhecimentos que a gente fez por aqui também, que a gente exercitou por aqui. Tá bom, Sara? Ai, tá bom, pode deixar. Vou entrar amanhã também, então. Tá, amanhã, salvo engano, às 17 horas. Beleza. Tá bom? Sara, eu agradeço muito, muito a sua presença, a sua participação. Muito obrigado aí. Foi um grande prazer. E na semana que vem a gente vai entrar com uma parte aí que já vai ter mais detalhes, né? A gente fala dos princípios para iniciar, mas agora a gente vai ver com a parte que fala sobre jurisdição e competência, né? Que aí já é uma parte mais dinâmica, com mais informações, com mais detalhes, e eu vou trazer ainda mais questões, e como essa é a segunda monitoria que eu estou dando, a outra vai ser melhor ainda. Vou aprimorando, vou evoluindo aqui também no jeito de passar o conhecimento e de ajudar a gente a revisar juntos, porque eu também aprendo junto com você aí. Não, mas foi muito boa, de verdade, a forma que você conduziu a monitoria. Não tenho o que acrescentar. Tá bom, eu agradeço muito e a gente está à disposição. O que precisar, você pode falar com o pessoal da monitoria, pode falar com a professora Luísa, que a gente vai estar sempre prontamente à disposição, viu? Para ajudar no que for, para ajudar no que for. E eu recomendo aplicativos de questões, você coloca lá a matéria que você quiser, por exemplo, princípios processuais. Você vai poder exercitar o que a gente trabalhou agora. Tá? Tem algum em específico que você recomenda de Eu aplicativo assim de recomendo, sim, questões? recomendo o do Gran Cursos e o do Que Concursos, são os que eu uso para estudar. Tá, vamos saber. Sabe, não tenho nenhum envolvimento com nenhum deles, apenas uso como aluno mesmo, como estudante. E essa é a dica que eu tenho de aluno para você, que são 2 aplicativos sensacionais. Às vezes você está em algum lugar esperando, numa fila, você faz umas questões ali e passa o tempo aprendendo.
Ajudam muito esses aplicativos. É bom saber, eu vou procurar assinar. Ele é pago, né? Eu tô vendo aqui. Não, na E mais verdade, mesmo? na verdade não. Tem a opção de você utilizar eles de forma gratuita. E, sim, sem falar que, Sara, Olha, eu vou dar uma a olhada. gente... Oi? Perdão? Não, pode falar. Não, não, por favor, Sara. Não, é que eu tinha visto errado mesmo, eu entrei em outro. Mas Ah, esse sim. tem a opção mesmo. Sim, tem opção. Inclusive, tem comentários nas questões que ajudam a gente também a, né, esclarecer. E são de grande valia, me ajudam muito. Espero que ajude você também. Porque, Sara, o melhor jeito, pelo menos para mim, e o que eu escuto muito para ele, o melhor jeito de fortalecer aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, é fazendo questões, porque a gente consegue, de fato, saber como elas podem ser colocadas em forma de questão numa prova. Porque muitas vezes a gente lê na teoria de um jeito, mas o examinador tem formas de colocar nas questões. E, às vezes, a gente não consegue fazer essa conexão, senão errando. Erra a questão, aí aprende como faz, nunca mais erra. É melhor a gente errar treinando do que errar valendo, não é verdade? Esse é o ideal. Eu prefiro também. Nos estudos Então, eu faço no meu pós-aula sempre questões, porque só assim mesmo. exatamente. E eu também convido você a ir ao Instagram da monitoria. Lá tem questões de diversas matérias, inclusive as que a gente vai colocar de direito constitucional, você vai encontrar de outras matérias também, muito importantes para você reforçar. Principalmente a gente preza por colocar questões do exame da ordem. Então é bem legal. Tem muitas questões da OAB no Instagram da monitoria para você fazer e também compartilhar para a sua turma exercitar. Sim. Eu não sabia que tinha esse Instagram das questões. Ah, sim, tem sim. E também tem como você ver todas as aulas no YouTube. Também elas são gravadas e é só digitar monitoria Unisal. Assim como no Instagram você vai achar digitando monitoria Unisal, e aí você vai ter acesso às aulas também, às aulas não, né? As revisões dos monitores, e vai ter também acesso no Instagram às questões. No Instagram eu não sabia. É que assim, eu dou monitoria também, daí essa questão do YouTube, de ter as aulas gravadas, eu sabia, mas do Instagram, mas muito bom saber. Porque agora que nós estamos em período de prova, não só agora, mas para fazer pós-aula, eu acho que é de suma importância ter essas questões. Mas muito Sem obrigada, dúvida. Thiago. Imagina, eu que te agradeço. Te agradeço. Semana que vem estaremos aqui no mesmo horário. Tá bom? Das 16 Pode... às 17, todas as segundas. Aí vamos entrar com matéria nova para reforçar o que a professora já passou em aula. Sim. E olha, esse ano a prova de constitucional foi bem mais tranquila do que ano passado, que olha só por isso. Mas depois, as monitorias também ajudaram bastante. Foi mais tranquilo porque você está estudando mais, se empenhando mais. Por isso foi mais Sim, tranquilo. nossa. Então, no começo a gente pensa que tá tudo bem, né? Mas depois a gente fica lapada e dá mais coisa. É sim, é sim. Mas tá. Uma doutrina muito boa é do doutor Flávio Martins, que a professora Luísa recomenda, Hum, tá? E eu tem sigo pelo Flávio. e nessa matéria de teoria geral do processo, se você entrar na nossa biblioteca virtual e digitar teoria geral, você vai ter acesso também à doutrina lá. Eu estou procurando aqui qual é, mas tem no seu material. Tem.
tem no seu material uma doutrina muito boa, inclusive eu usei para estudar, para a gente vir conversar hoje aqui. A doutrina recomendada pela doutora Luísa. Tá bom. Muito obrigada mesmo, Thiago. Eu vou desligar porque eu ainda tenho que estudar para penal, que amanhã é a nossa prova. E aí eu já estou até preparada aqui para poder continuar, né, nos meus estudos. Já estava estudando antes de entrar nessa monitoria e agora eu vou fazer mais umas revisões, né, antes da prova. Mas muito obrigada mesmo pela sua monitoria, muito boa, eu gostei muito da sua didática. E até a próxima. Tá bom, eu que lhe agradeço e desejo uma boa prova, bons estudos, sucesso para você, sempre. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau, muito obrigado.